Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Satisfeito com o que viu, a parte física, você deixou aí até o final do jogo alguns poucos jogadores. O que você pode avaliar sobre o Cruzeiro hoje? Boa noite. Boa noite, em primeiro lugar. Acho que acabamos de cumprir aquilo que eram os objetivos, colocar alguns jogadores mais tempo, porque era importante este segundo jogo. Conseguimos também ganhar, que é importante ganhar, mas não é o mais importante. O mais importante, principalmente o que vimos na primeira parte, uma equipa determinada, mesmo com extremamente más condições do relevado. O relevado não estava em boas condições, a bola estava sempre viva e estas equipas argentinas lutam pela bola como ninguém, não é? E com um relevado destas condições que a bola está sempre viva, muitas vezes existem muitos choques, mas ainda bem que não houve grandes lesões. Temos só 2 jogadores que levaram pancadas no jogo, mas pronto, e acabamos por terminar este torneio, cumprindo os objetivos e agora começar na terça-feira a preparar a entrada do campeonato. Ô Jardim, esse volume do primeiro tempo, né, é o que o Cruzeiro praticou ali até a parada para a Copa do Mundo de Clubes e uma busca, né, por melhorias para que se tenha isso cada vez mais, né? Com certeza que nós temos uma identidade. Já vos tinha falado sobre isso, mas aqui, vocês sabem, no Brasil é muita emoção. No primeiro jogo os jogadores não correram bem pela paragem, pelo estado do relevado que estava muito empapado também. Não conseguimos fazer aquilo que habitualmente faz, toda a gente já estava alarmada. Hoje ganhamos um troféu, toda a gente já fica muito feliz. Não é bem assim, é um processo de quem vem de 15 dias de férias, de paragem, que teve agora os primeiros 12 dias, que foi importante para aumentar a condição física, para fazer 2 jogos treinos para ganhar um pouco de ritmo, e agora esta semana preparar os detalhes que nós preparamos normalmente para os jogos da Liga, não? Jardim, em termos de intensidade, você está satisfeito com o que foi apresentado hoje? E ainda sobre esse assunto, se existiu alguma recomendação por conta desse tempo parado, dos atletas de férias, como é que isso foi conversado nessa preparação para a partida de hoje? Com certeza que em termos de intensidade, principalmente sem bola, acho que foi muito boa. Com bola, o relevado não nos permitia dar outra velocidade no jogo, porque muitas vezes era necessário 2, 3 toques para dominar a bola, e isso prejudicou principalmente a velocidade do jogo em termos qualitativos. Em relação às recomendações, as recomendações era aproveitar este jogo, mesmo o relevado não estando em grandes condições, pelo menos para em termos estratégicos, em termos de atitude, duelos individuais, que acho que hoje tivemos muito melhor do que no último jogo, para trabalhar os duelos individuais, que vocês sabem que é uma coisa importante para nós, para nos prepararmos para o futuro que já é na próxima semana. Aqui na esquerda. Professor, no último jogo você disse que o gol de defesa foi fruto de uma falha na transição defensiva. É o principal ponto que o Cruzeiro precisa melhorar para a sequência da temporada, e se não, tem algum outro? Não, é assim, nós no último jogo não conseguimos estar ao nosso nível habitual, por vários motivos, já vos disse, a paragem, houve alguns comportamentos que nós não conseguimos trazer para o jogo, em termos posicionais, falamos nestes últimos 2, 3 dias com a equipa sobre essa situação. Com certeza os jogadores vão de férias, a gente também trabalhou mais a condição física do que realmente a estratégia antes destes 2 jogos, porque também queríamos era reabilitar a equipa em termos físicos, e com certeza que existe sempre uns esquecimentos, porque quando estamos de férias 10 dias com a família, com os amigos, às vezes perdemos um pedacinho a noção daquilo que era a nossa estratégia coletiva. Mas agora aos poucos e poucos, e hoje foi prova disso, a equipa já conseguiu fazer muitas das coisas que fazia no passado recente, e eu acredito que na próxima semana, já com o foco na Liga,
os jogadores vão conseguir produzir aquilo que podem, que já vos disse. A nossa equipa acho que tem muito talento, tem muitos jogadores de qualidade e que nós estivemos concentrados, conseguimos produzir um bom futebol. Jardim, Leonardo de Mendes, central da Toca, queria que você comentasse sobre o retorno do Japa hoje, depois de 6 meses voltou a atuar. Quais os seus planos para esse jogador, se você conta com ele também no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil? Obrigado. O Japa, eu já tive esta conversa com ele, ele teve 6 meses extremamente difíceis, somente em recuperação, vinha treinar, não estava em condições, voltava para trás. Eu parei-o por mais tempo antes desta paragem do campeonato, que era para ele tentar recuperar a 100%. Parece que é isso que aconteceu, ele hoje está melhor. Com certeza que estes 15 minutos que eu dei para ele foi um prémio pela sua atitude, pelo seu comportamento. Mas é um jogador que ao longo destes 6 meses vai tentar ao pouco crescer dentro da equipa, que é o nosso objetivo, mas de forma progressiva, de forma que no futuro ele seja melhor do que é no presente, porque não é fácil depois desta paragem ele conseguir combater com aqueles que estão a trabalhar já há 6 meses. Ele vai ter mais dificuldades, mas com certeza que talvez em pequenas oportunidades vai demonstrar aquilo que é o seu valor, em que nós acreditamos nele e que a grande época dele pode ser, não este ano, mas para o próximo ano. Este ano ele vai ser um plus, um elemento extra que vai estar connosco e que, claro, que quando tiver uma oportunidade vai jogar, mas ele precisa de progredir depois destes 6 meses de paragem. Jardim, você falou do Japa, queria aproveitar para saber um pouquinho do Matheus Henrique, como é que ele está, como é que está a situação dele evoluindo. E você falou que a parada não via pontos positivos com a parada. Que ponto positivo, então, você leva daqui, principalmente do jogo de hoje? Sinceramente, eu já vos disse que a paragem, num momento que estamos a 12 jogos na Liga, não é extremamente positivo, porque ninguém estava cansado, toda a gente estava muito fresco. E com certeza que nós não queríamos parar, mas era a regra, a lei, nós tivemos que parar, por isso fizemos uma readaptação. Daqui tinha sido o esforço físico para voltar outra vez a aumentar os índices dos jogadores. O que é positivo foi estes 2 jogos, é a competitividade, é o jogo mais sério, é estes duelos, viver o jogo, porque às vezes o treino não consegue viver o jogo nesta intensidade. Com certeza jogamos melhor no treino do que neste tipo de jogos, mas conseguimos colocar 2 adversários que são adversários argentinos, que têm sempre esta agressividade, esta atitude, e para nós foi positivo trabalharmos isso, mas sabendo que temos uma próxima semana já para preparar realmente a entrada no campeonato. E o Matheus Henrique? O Matheus Henrique, desculpe. O Matheus Henrique é um jogador que vocês sabem está lesionado, neste momento ainda não foi liberado pelo departamento médico para trabalhar connosco, ainda está a fazer trabalho complementar e pronto, e depois quando começar a trabalhar connosco também vai ter o seu período de integração e de recuperação da qualidade dele, que toda a gente sabe, mas até aí estes têm que levar o barco para a frente e a seguir veremos. Muito bem, Valu, vamos lá para a zona mista, Leonardo Jardim. Muito complicado. Põe na tela o Pedro Lourenço aí de SAF para SAF falando sobre a busca do Cruzeiro por reforços. Veja aí. O Jardim está querendo aí mais um zagueiro e mais 2 extremos, mas é um jogador pontual. Nós temos um plantel excelente, nós estamos com um grupo muito bom, é só mesmo pontuais mesmo. Tá aí, Valu. 2 extremos. Pontuais, ou seja, não descartem de outras posições, né? Um bom negócio sempre bem-vindo. E o zagueiro, que segundo o que me consta de informação, o Pedrinho está tratando exatamente com o Alessandro Barcelos, presidente do Internacional. É direto, de presida para presida. Mas está em outras frentes também, viu, HG? Cruzeiro, até por conta do trabalho agora do departamento de scout, que é liderado pelo Joaquim. Então, assim, dentro daquilo que a gente vinha falando também, né? O zagueiro canhoto com maior capacidade de construção, pelo menos um jogador de ponta, um extremo, né? Eu entendo que o Cruzeiro precisa realmente de 2 e o que busca o Cruzeiro é que um desses jogadores seja de fato
aquele jogador para fazer uma diferença, né? Aquele jogador que seja capaz de entrar em uma partida e fazer uma jogada individual que desequilibre um adversário muito fechado. Agora, muito importante que, diferente do ano passado, a forma como o Cruzeiro vai lidar com isso, aí, é claro, tem a ver com o técnico Leonardo Jardim. O ano passado, os reforços que chegaram em um número maior, evidentemente, foram 7. O Cássio, o Jonathan Jesus, Peralta, Matheus Henrique, o Wallace, Lautaro e Caio Jorge. Naquela oportunidade, houve um clamor muito grande por parte do torcedor, até internamente no Cruzeiro mesmo, de que esses reforços têm que jogar, parte da imprensa também. Esses caras têm que jogar logo, esses caras têm que jogar. Hoje, esses jogadores que vierem a compor, a fazer parte do Cruzeiro, ainda que tenham muita qualidade, vão ter que realmente se encaixar num processo de um time que existe hoje. Existe um time do Cruzeiro pronto, que o Leonardo Jardim conseguiu, a duras penas, conseguir formar. Demorou exatos 2 meses para formar esse time, a custos de afastar jogadores, de colocar jogadores que, na visão de muitos, não deveriam jamais estar no banco de reservas com o time do Cruzeiro em 2025, e isso passou também pelo processo. Então, Jardim, nesse aspecto, a gente não deve ver esse clamor, pelo menos da parte interna do clube, vai lidar com as peças que vão chegar da seguinte maneira: existe um time, você vai ter as suas oportunidades conforme o seu desempenho. É curioso, né? Porque isso é o básico no futebol, mas o ano passado o Cruzeiro atropelou isso muito, né? Não, os reforços da janela tem que jogar. Não tem que jogar. Tem que jogar à medida em que eles forem tendo oportunidade, desempenharem bem o futebol, criarem a necessidade. Entrou 20 minutos, esse cara já tem que entrar no próximo jogo 45. Até que o desempenho desses jogadores em campo diga para o Jardim e para a sua comissão técnica: esse jogador merece uma oportunidade de iniciar como titular a próxima partida. Ô Valu, e um processo, você falou a palavra processo aí algumas vezes, um processo corajoso que foi feito no Cruzeiro. O processo a gente tem, eu sempre gosto de lembrar desse tema quando a gente vai falar desse novo Cruzeiro. É o processo que aconteceu depois do jogo contra o Muxuquiruna e vem o jogo contra o São Paulo. Quando muitos torcedores, quando viram aquela escalação, pegaram e falaram assim: gente, o português enlouqueceu. Deu a louca no português, o português tá caçando sarna para se coçar. E não foi isso que a gente viu. A gente viu um Cruzeiro sendo moldado com a coragem que o Leonardo Jardim teve naquele momento, para pegar e colocar jogadores que vieram com a marca, né, com o carimbo do selecionado, né, o carimbo de Gabigol, o carimbo de Dudu, o carimbo de jogadores importantes no cenário nacional, e que o Leonardo Jardim simplesmente pegou e falou assim: não, eu preciso que eles fiquem fora nesse momento que eu vou acertar o time aqui. E o time foi sendo acertado. A coragem de pegar e bancar o Lucas Silva, porque tudo isso passa pela coragem do processo. O Christian, muita gente já pegava e falava assim: mas esse aí não era o Christian do Atlético Paranaense não, hein? Eu vi o Christian jogando bem mais. E de fato não era, né, Elson? Cadê o Christian? E ele apareceu. Eduardo. O Eduardo chegou assim, simplesmente acabou o Campeonato Mineiro pro Cruzeiro, já pegar e falar assim: devolve esse Eduardo aí, porque aqui não vai render. E ele já rendeu jogando jogos importantes pelo Cruzeiro em diferentes posições. Então foi um processo da coragem. E o Cruzeiro, do Leonardo Jardim, tem entregado isso na temporada. Só uma coisa, Pois não. eu acho curioso a forma como o Pedrinho mudou o discurso. Eu falei isso na rádio, reitero aqui. Para mim, o Pedrinho mudou o discurso de abril para cá. E eu acho que os resultados que o técnico Léo Jardim conseguiu pelo Cruzeiro influenciaram nessa mudança de discurso do Pedrinho. Porque lá atrás, em agosto desse ano, fevereiro desse ano, quando ele teve... Abril desse ano, fevereiro desse ano, quando ele esteve aqui, ele fala sobre essas situações e ele trata como o Cruzeiro cometeu muitos erros no mercado. E aí a gente olha para agora, o grupo é excelente. Ele não cita os erros que o Cruzeiro teria cometido nas contratações no mercado. Então, assim, eu acho que o grupo sempre foi muito bom, eu acho que o Pedrinho se precipitou lá atrás. Eu gosto do trabalho do Pedrinho, acho que é um baita gestor e acho que vai mostrar isso ao longo do tempo no Cruzeiro. Ele tem o jeito dele, né, meio sincericida, mas eu acho que isso vai fazer com que ele consiga êxito no Cruzeiro. Mas o ponto importante aí
Eu acho que o Pedrinho se precipitou lá atrás ao avaliar esse grupo. E hoje, a gente consegue enxergar que o Cruzeiro tem um baita de um elenco. Mas eu prefiro só dizer o seguinte, pois não, pode falar. Não, é porque virou uma confusão aqui. Eu acho que todo mundo entrou no meio, mas em cima disso que o Thiago falou, eu acho que foi impressão minha. Eu acho que quando ele fala de contratações, eu acho que ele fala de um modo geral do que acontecia no Cruzeiro. Eu até acho que ele fala pela parte administrativa dele, do Alexandre, de um contexto geral, da contratação do próprio Fernando Diniz. Até porque o trabalho do Alexandre não era só contratar. Isso, não era isso. Eu acho que era maior, gestão. sabe? Eu acho que era uma gestão. Aí era criticar o trabalho do Alexandre. Então, o trabalho do Alexandre foi ruim na gestão de elenco. Então, eu acho que foi. Então, eu acho que não foi bom. Mas nas contratações foi bom. Eu pegando só o recorte do que você falou do Pedrinho, não, mas o Pedrinho está sendo incoerente, que ela que falou uma coisa e ele agora está falando outra. Eu acho que ele não está elogiando, falando assim, não, o nosso elenco é muito bom e é isso. Eu acho que ele acreditava que o elenco fosse bom naquele período, mas eu acho que aconteceram erros que não mostraram esse valor desse elenco. Por exemplo, a contratação do Fernando Diniz. Acho que a manutenção, não a contratação. A contratação também era errada. O valor, não sei se você vai lembrar os números de cabeça, mas o Fernando Diniz chega para fazer o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. Os números de vitórias são baixíssimos. Os números de rendimento, de qualidade do gramado, são baixíssimos. Então eu acho que quando você... Porque todo mundo vai pagar e vai ser punido por contratar o Fernando Diniz em um meio de temporada. E o Cruzeiro contrata o Fernando Diniz em setembro, agosto? 20 de setembro. 20 de setembro. Fernando Diniz venceu 3 jogos no Cruzeiro. 3 jogos? 2 pelo Brasileiro, venceu contra o Criciúma, contra o Juventude e venceu o Lanús na semifinal na Argentina. Então, eu acho que o erro maior, quando o Pedrinho fala de erros, é o Fernando Diniz, cara. Eu acho que ele tá metendo o dedo, assim, quando ele falou aqui, sentado do meu lado aqui mesmo, dos erros, o principal é o Fernando Diniz. Eu acho que não é nem tanto pela contratação, mas pela manutenção. Eu também acho a manutenção pior do que a contratação. O Everton, a contratação é um erro. Contratar o Fernando Diniz em setembro é um erro. E a gente viu isso. Olha os números que o Alô acabou de passar. 3 vitórias. Não, mas eu acho que quando ele lamenta mais pela manutenção, que inclusive partiu dele. Também. Né? Foi ele que bancou. Também. Né? Porque havia ele que teve a reunião com o Diniz. Sim, havia naquele momento uma conversa para, enfim, retirá-lo. E ele disse, não, ele vai permanecer, vamos seguir e tal. E aí ele mesmo arrependeu. E tá tudo certo. A gente faz algumas escolhas, daqui a pouco o Valuzeiro vai falar, a gente faz algumas escolhas na vida que a gente erra. Agora, as outras a gente só acerta. Essa aqui... Só dizer que para mim o discurso do Pedro está alinhado com aquilo que aconteceu no Cruzeiro nos últimos 2 meses. Não faria sentido a gente falar daquilo que aconteceu no Cruzeiro e ele continuar avaliando o Cruzeiro. O próprio Jardim já disse em algumas entrevistas coletivas que é muito mais fácil era muito mais fácil trazer jogadores, dizer quem poderia jogar no Cruzeiro há 2 meses atrás do que agora. Um time que está encaixado, obviamente não é um time perfeito, longe disso, nenhuma equipe no futebol mundial é perfeita, mas depois que ele armou uma equipe, o Cruzeiro funciona, é muito mais difícil trazer jogadores. Não sou a favor do que fez o Pedro Lourenço com relação à crítica do trabalho do Alexandre Matos publicamente, porque tem uma opinião que qualquer mandatário de qualquer equipe, determinadas coisas devem circular internamente. Agora, isso tudo que aconteceu, a gente tem que lembrar que a estrutura de futebol no Cruzeiro, o pensamento, hoje o jogador vem para o Cruzeiro, ele tem que passar pelo scout, que troca ideia com o Leonardo Jardim, que troca ideia com o Joaquim, e não simplesmente por afinidade de qualquer trabalho anterior que tenha sido feito, ou muito menos boa relação com empresários. Os processos mudaram. Isso não quer dizer que o Cruzeiro não vai cometer mais nenhum tipo de erro daqui para frente quando for fazer futebol. Então, assim, este momento bom também, temos que lembrar ao torcedor, não apaga as falhas que aconteceram. Mas da mesma forma que a gente pondera, ninguém só erra e ninguém só acerta, então cada coisa a gente precisa de fazer determinada leitura no devido momento.